Muito bem, pessoal. Para a gente poder entender então como fazer a conexão num PLC remoto ou num target remoto, é importante primeiro nós entendermos um pouquinho de algumas definições. A primeira delas é o que é o runtime, tá? Ou melhor, a definição do ponto de vista de configuração agora. Em vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui, nós já abordamos, ou já apresentamos um conceito muito mais detalhado do que é o runtime, como que esse runtime opera em conjunto com o sistema operacional Windows, e um vídeo falando também sobre a arquitetura do TwinCat 3. Tá? É muito importante que vocês também vejam esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na parte superior para vocês. Ok? Então, vamos falar aqui então o que é o runtime. Quando a gente faz o download do TwinCat e instala esse produto TwinCat num computador, vamos começar como exemplo aqui um laptop, ele vai instalar então aqui, além do software de engenharia, um runtime, que é justamente esse runtime que transforma essa máquina no mais poderoso PLC de mercado. E se você pegar essa máquina e interligar aqui uma cabeça de rede, módulo de I/O, então é essa máquina que vai ser o PLC. E ele se transforma no PLC através desse runtime. Então é esse runtime que faz efetivamente o controle acontecer. E esse runtime, pessoal, ele também pode já previamente vir instalado de fábrica, quando você adquire, por exemplo, um PC backoff. Então, quando você compra um PC backoff, esse runtime já vem previamente instalado de fábrica. Da mesma forma, vale para quando você adquire ou compra um embedded PC. Os nossos PC embeddeds também possuem esse runtime. Então, independente da plataforma que você utilize, todas essas plataformas são PCs e eles possuem aqui então runtimes para fazer o controle, seja controle de PLC, controle de motion, controle usando C++, entre outras possibilidades. Olhando agora um pouco mais para a definição do runtime do ponto de vista de configuração, nós temos então, pessoal, essa arquitetura aqui, ó, tá? Então, dentro do PC, quando você instala o TwinCat 3, ele vai instalar dois softwares, o software de engenharia e o runtime. Dentro aqui desse modelo, ele está representado da mesma forma. Então aqui eu tenho o PC, o Windows e eu tenho aqui então o meu software de engenharia, né? Baseado lá no Visual Studio e tudo mais, onde eu posso programar o IEC padrão, orientado a objeto e tudo mais. Então isso está dentro do ambiente de engenharia, representado dessa forma aqui, ó. Ambiente de engenharia e aqui o ambiente de engenharia. Mas eu também tenho o runtime, né? Então esse runtime ele está representado aqui, ó, tá? Dentro desse quadradinho verdinho aqui, ó, TwinCat 3 runtime. E olha só que interessante a nossa arquitetura. Dentro desse runtime, esse runtime então ele vai operar em modo kernel. Então aqui nós estamos falando de execução em tempo real. E dentro desse ambiente de execução de tempo real, nós temos diversos servidores, pessoal. Olha que interessante. Então eu tenho um servidor responsável para a execução de cada funcionalidade do meu controle. E todos esses servidores são servidores que vão rodar em real time, ok, pessoal? Em tempo real. Então eu tenho um servidor para PLC, um para Safety, um para NC, que é Numeric Control, ou seja, para Motion, para módulo em C, C++, para CNC e tudo mais. Então eu tenho, inclusive eu posso ter mais de um módulo dependendo para mais de um PLC, né? Olha que interessante. Então eu tenho basicamente o meu ambiente de engenharia e o meu ambiente de execução. E é justamente isso que está aqui representado nessa imagem, meu ambiente de engenharia e meu ambiente de execução, dentro da mesma máquina, tá, pessoal? Então, assim que fica representado, o meu ambiente de engenharia e o meu ambiente de execução. Então, para cada ambiente de execução, ou para cada funcionalidade que eu for trabalhar, ele vai ativar dentro do meu runtime o servidor específico para fazer isso. Então, se eu estou trabalhando aqui com PLC, eu vou, através do runtime, ativar o servidor de PLC, que vai executar o meu controle de PLC em real time. Se eu trabalhar, por exemplo, nessa máquina com o controle de Motion, ele vai executar, então, o controle de PLC mais o controle de Motion, tá? Se eu trabalhar, por exemplo, só com a função de C++, por exemplo, com a funcionalidade em C++, ele vai ativar então somente o servidor de C++. Então eu tenho um servidor responsável para cada uma das minhas execuções, ou melhor, das minhas funcionalidades. Se eu tiver aqui um PC,
Tá? O PC ele também tem essa mesma característica, onde eu posso ter um ambiente de engenharia e o runtime. Se eu tiver um controlador embedded, aí dentro dos controladores embedded eu posso ter também essa mesma arquitetura entre engenharia e runtime, ou, que é no caso a maioria dos nossos PCs embedded, eu ter apenas o runtime, tá, pessoal? Só e somente o runtime, para que eu possa então fazer somente o controle. Ou seja, eu não posso programar através dele, eu faria apenas a execução, tá? Mas isso não é regra, né? Eu posso também ter num PC embedded meu ambiente de desenvolvimento e execução, tá? Que no caso aí dos PCs embarcados, a gente costuma dimensionar para os nossos clientes apenas o runtime, mas isso vai variar um pouquinho de aplicação para aplicação. Então, quando mencionamos o nome runtime, pessoal, nós estamos nos referindo então ao software de controle, ou seja, quem realmente vai fazer o controle do PLC ou do NC ou qual for o módulo em real time que você for trabalhar, nós fomos trabalhar. Então, o software runtime ele pode ser executado em várias plataformas, como PCs, computadores ou PCs embedded, tá, pessoal? Então, esse runtime ele pode estar disponível em diversas plataformas. Quando a gente deseja configurar ou programar um PLC backoff, nós estamos configurando um runtime, né? Que pode estar disponível como target local ou target remoto, tá, pessoal? O ícone, esse íconezinho quadrado, representando o runtime do TwinCat, que a gente vê na barra de tarefas do Windows 10 logo depois que a gente instala o TwinCat, ele é a representação do target local, tá, pessoal? Então esse ícone aqui que a gente vê no cantinho aqui da nossa barra de tarefas é a representação do target local, quando nós estamos como referência o computador de engenharia. Muito bem, aqui então eu tenho uma arquitetura um pouquinho diferente, onde eu tenho os runtimes, porém, do ponto de vista de configuração, com um nome um pouquinho diferente. Então, para o meu ambiente de programação, então aqui eu tenho o meu computador e através desse computador eu vou acessar os meus produtos para fazer a configuração, que é como se fosse uma maneira padrão de todo PLC trabalhar. Através do ambiente de engenharia eu faço a comunicação com os meus controladores e faço aqui onde desenvolvo o meu programa e coloco em execução nos meus controladores. Só que dentro do nosso conceito, então eu tenho aqui o ambiente de engenharia e também tenho o meu ambiente de execução. Só que nesse caso eu não vou usar a máquina para controle, portanto o runtime do ponto de vista de configuração, ou seja, o meu target local, ele fica desativado, ou seja, ele fica sem configuração nenhuma, eu não preciso mexer com esse target local. Eu vou agora trabalhar com o meu target remoto, tá, pessoal? Então, quando eu vou acessar um target remoto, eu estou configurando então esse runtime, porém, do ponto de vista de configuração e do meu ambiente de engenharia, ele virou um target remoto, tá? Porque nós estamos como referência aqui o meu ambiente de desenvolvimento. Então, esse target remoto, ele pode estar disponível aqui no controlador embedded ou num painel PC, ok? Ou num painel PC. Então, através do meu ambiente de engenharia, eu vou configurar esse target remoto, tá? Olhando para esse target remoto, ele também está representado aqui como naquela imagem anterior. Vou ter então apenas o meu runtime com os módulos, com os servidores de execução. Eu não vou ter nesses produtos o meu ambiente de engenharia. Por quê? Porque o meu ambiente de engenharia está aqui na minha máquina de configuração, na minha máquina de engenharia, ok? Então essa é a diferença entre o meu target local e o target remoto. Entendido então, pessoal, o que é um target local e um target remoto? Nós vamos então voltar para o foco desse vídeo, que é justamente conectar em um target remoto, ou seja, como que a partir do meu ambiente de engenharia eu me conecto em um target remoto para poder fazer a configuração e programá-lo, ok? Então nesse caso eu não vou usar o meu target local para nada, então eu vou deixar esse cara desabilitado, ok? Então a partir do meu ambiente de engenharia nós vamos nos conectar aqui no target remoto.
Para isso nós vamos utilizar aqui um Panel PC, tá? Esse Panel PC ele é um computador de controle já com monitor integrado, tá, pessoal? Ele não é uma IHM, isso aqui é um computador de controle com monitor integrado, tá? E ele tem aqui conectado uma cabeça de rede com alguns I/Os, mas nesse vídeo nós não vamos ainda trabalhar com os I/Os, tá? Não vamos aprender como configura aqui a rede Ethercat e tudo mais. Nós vamos apenas aprender a como se conectar no target remoto. O pré-requisito para isso é que os IPs estejam devidamente configurados, ok, pessoal? Então, nesse exemplo, a minha máquina de engenharia está com o IP 192.168.10.100 nessa máscara de subrede, ou seja, um classe C, e o meu computador, meu target remoto, meu Panel PC, está com o IP 192.168.10.6 com a mesma submáscara de rede, ok? E o protocolo que faz comunicar o meu ambiente de engenharia com o meu target remoto é TCP/IP, a rede Ethernet TCP/IP, mais especificamente nosso protocolo chamado ADS, ok? Muito bem, pessoal, uma das dúvidas que surge é como alterar o IP dos nossos produtos, né? Bom, isso vai variar um pouquinho de qual produto você está utilizando, tá? De uma maneira geral, a grande maioria dos nossos produtos você pode fazer dessa forma. Acessar através do Windows, então aqui você vai ter um monitor, você vai enxergar aqui o sistema operacional e através do touch você acessa as propriedades da placa de rede e lá você tem acesso à substituição do IP. Tá? O acesso é padrão do Windows, tá? Então não tem muito segredo, é como você alterar o IP do seu computador padrão, tá? Mesmo sendo o Windows Embedded, é muito similar, tá? No caso de uma família CX, por exemplo, você não consegue enxergar o Windows diretamente porque ele não oferece recurso, não tem monitor integrado, né? Então uma das opções é você utilizar por exemplo, um monitor e ligar ele através da porta DVI, tá? Existem também conversores DVI para HDMI, tá, pessoal? Se você tiver um monitor HDMI, existem conversores aí. Então aqui nesse conversor uma ponta dele é DVI e na outra é HDMI, funciona perfeitamente, tá, pessoal? E aqui você pode colocar um teclado e um mouse aqui na porta USB para facilitar aí o teu acesso. Tá legal? Uma terceira opção é através do nosso web server. Tá? Então, através do nosso web server, é possível também você fazer acesso ao controlador e no futuro trocar o número do IP. Tá legal? De maneira geral, é bem simples, tá? E os nossos produtos eles não vêm com IP fixo, tá? A grande maioria dos nossos produtos eles não vêm com IP fixo, eles vêm com o IP automático por DHCP, né? A gente chama de DHCP. Tá? Então, você tem que setar e configurar o número de IP para ele. Muito bem, pessoal. Começando então a nossa configuração para se conectar em um target remoto, aqui eu já tenho então o meu ambiente de engenharia, meu TwinCat 3 previamente configurado. Criei aqui uma solution chamada treinamento e um projeto chamado projeto 1. Quem tiver dúvidas em como criar a solution utilizando o TwinCat 3, eu vou deixar aqui um link contendo aí um vídeo anterior onde a gente aborda esse assunto, ok? Então, começando aqui então a configuração, a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é adicionar uma rota de comunicação entre o nosso ambiente de engenharia e o nosso target remoto, ok, pessoal? Então para a gente poder se conectar em um target remoto, a gente primeiro precisa adicionar uma rota de comunicação. Para a gente adicionar essa rota de comunicação, nós vamos clicar aqui em System, né, na aba General, e vamos clicar aqui em Choose Target, ou seja, escolher o target. Ele vai abrir aqui essa pop-up, falando para a gente escolher o tipo de target que nós queremos conectar, tá? Só que o nosso target remoto ele ainda não foi adicionado aqui, ou seja, nós não temos ainda uma rota de comunicação com o nosso target remoto, ok, pessoal? Então, para a gente adicionar essa rota, a gente seleciona aqui a partir do target local. Nós vamos fazer então uma busca em Ethernet. Ele vai abrir esse Add Route Dialog para a gente poder adicionar a rota de comunicação, ok? E vamos clicar aqui então em Broadcast Search. Então ele vai pedir aqui para a gente selecionar qual adaptador que você quer fazer o broadcast. No meu caso, eu estou conectado via minha placa PCI, meu adaptador de rede padrão do meu computador.
meu conector aqui RJ45, né? Então, eu não estou conectado via wireless, ok, pessoal? É possível se conectar e adicionar uma rota de comunicação via wireless para programar via wireless? Sim, é possível, tá? Mas no meu caso, eu estou conectado diretamente num cabo padrão ponto a ponto, ok? Do meu PC com o Painel PC. Então, eu vou selecionar aqui o meu adaptador e vou dar um OK. Ele vai enviar então um comando de broadcast, ou seja, meu target local vai enviar um comando de broadcast e o target remoto que está na mesma classe de rede, né, devidamente configurado, respondeu aqui que no caso é o meu Painel PC. Esse aqui então é o nome do Painel PC que foi reconhecido, tá? Então ele traz aqui todas as informações do Painel PC que foi reconhecido, tá? Se eu tivesse numa rede, pessoal, com mais Painel PC ou com mais controladores embedded e todos estivessem na mesma classe de PECO devidamente configurados, eles iam todos ser listados aqui, ok? Aí eu seleciono então qual é o produto que eu quero, tá? Ele mostra aqui então o número do IP, o número do AMS Net ID, ou seja, é o ID único, tá? De cada produto, de cada target remoto, a versão do TwinCat, ok, pessoal? Então aqui é a versão do runtime desse produto, tá? Qual é a versão do sistema operacional, no caso é o Windows Embedded 10, e algumas informações aqui que ele chama de fingerprint, ou seja, impressão digital. Isso aqui vai ser depois para o futuro, quando nós formos trabalhar com ADS seguro, né? Comunicações mais seguras, tá? Então a gente vai selecionar o produto que a gente quer fazer aqui, adicionar rota de comunicação. Vamos selecionar aqui IP address, tá? Se essa aba não estiver aberta para vocês, pessoal, pode ser que esteja dessa forma aqui, ó. Basta que você clique aqui em Advanced Settings, tá? E aí ele abre aqui as configurações avançadas, né? Então você vai selecionar aqui IP address, em seguida Edge Road, ou seja, então nós vamos adicionar uma rota com esse controlador. Ele vai abrir aqui então o tipo de comunicação que você quer estabelecer, o tipo de rota, melhor dizendo. Nós ainda não estamos trabalhando com ADS seguro, então vamos retirar aqui essa seleção, tá? E o usuário já é um usuário administrator, então o meu control panel já tem um usuário administrator e o password é número 1, tá? Então isso já é uma senha padrão para esse usuário. E vamos clicar em OK. Clicando em OK, então ele já me disse aqui, já está me dizendo, perdão, que já existe então uma rota adicionada agora entre o meu computador local, meu target local e meu target remoto. Vou fechar então aqui esse pop-up e agora olha só que interessante, pessoal. Eu tenho então uma rota de comunicação adicionada entre o meu target local, que é o meu computador de engenharia, e o meu target remoto, pessoal, que é o CP, tá? Agora basta que eu clique no meu controlador, que eu quero fazer a comunicação, né, e dou um OK. Ele vai abrir essa mensagem porque o meu computador de engenharia, tá, pessoal? O meu computador de engenharia, ele é um ambiente de 64 bits, tá? E a plataforma que foi encontrada, ou seja, o meu runtime remoto, o meu target remoto, ele é um target de 32 bits, ok, pessoal? Então ele pede para a gente trocar a plataforma, trocar a sua solution, para ele já deixar pré-configurado aí o compilador, né? Então, vamos falar que sim. E agora eu já estou devidamente conectado no meu target remoto. Como eu sei também que eu estou conectado? Aqui em cima, pessoal. Aqui ele mostra para vocês que ele está conectado no CP. Então, essa aba aqui eu posso também voltar para o meu target local, por aqui ou através desse Choose Target. Então por isso que esse nome, pessoal, se chama Choose Target, ou seja, escolher o target. Qual target que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com o target remoto ou eu posso voltar para o meu target local. Dessa forma aqui, ó. Ele vai novamente mostrar essa mensagem porque o meu target ele estava devidamente configurado para 32 bits e agora eu estou retornando para o meu target local que é 64 bits. Então eu posso trocar aqui a plataforma novamente. Ó. Ele já selecionou aqui para um ambiente de 64 bits. Ó. Então aqui eu estou local. Isso aqui é ligeiramente diferente de uma arquitetura de PLC padrão, pessoal, porque numa arquitetura de PLC padrão você não usa a sua própria máquina de engenharia para fazer o controle, né? Como nós temos essa característica.
Então, você precisa dizer para o teu ambiente de desenvolvimento, para o teu ambiente de engenharia, qual é o target que você quer trabalhar. Se é local, a sua própria máquina que vai ser o controle, né? Se é a sua máquina de engenharia que vai ser o controle, ou se é aqui o seu target remoto. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo, nós abordamos a conexão, a definição de target local, target remoto dentro da concepção de runtime e como se conectar no target remoto com bastante detalhe. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.